É com imenso prazer que estamos hoje retornando, após a pandemia, a primeira palestra presencial, que também está sendo transmitida de modo online, com apoio da Escola de Servidores. Esta é uma ação do programa Vivamente, que foi criado para o desenvolvimento de ações de prevenção em saúde mental no âmbito da Justiça Federal da Terceira Região. Agradecemos o Dr. Rodolfo, médico psiquiatra, que gentilmente está nos prestigiando com a palestra de tema tão relevante nos dias atuais, nesse período de pós-pandemia, compreendendo o suicídio, interfaces com o funcionalismo público. Agradeço também a equipe do Núcleo de Assistência à Saúde, o NUSA, responsável pela organização do evento. Agora, gostaria de apresentar o palestrante, que é médico, psiquiatra, Dr. Rodolfo Furlan Damiano, psiquiatra pela Universidade de São Paulo. Ele é preceptor de residência médica em psiquiatria da USP, tutor do 4º ano de medicina da USP, pesquisador nas áreas de saúde mental, Covid-19, suicídio, educação médica e espiritualidade. Ótima palestra e bom dia a todos. Obrigada. Oi, pessoal. Bom, estão me ouvindo? Deixa eu ver se tem um chat aqui que eu consigo ler o que vocês estão escrevendo. Sim, estamos ouvindo, doutor. Sim. Ah, perfeito. Mas tem um chat aqui também, né? Ótimo. Bom, Tem pessoal, sim. aqui está um pouco travado para mim, é por isso. Bom, é com grande... Ah, lá, ó, viu? Viviane, Ayrton, Adriana. Ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse mini currículo que leram aí está um pouco desatualizado, que eu pedi demissão da preceptoria para fazer o doutorado, por causa da carga horária. Então, agora eu estou fazendo o doutorado. Meu doutorado é na área da Covid-19 também, de Covid-19, sintomas pós-Covid-19. Bom, queria agradecer a Eveline, que foi a primeira que fez o contato, agradecer todas as outras pessoas que permitiram que eu estivesse aqui hoje. Para mim é um desafio estar aqui falando com vocês. Também está totalmente diferente, né? Tem algumas pessoas na minha frente e tem o computador aqui falando na câmera. Mas é um desafio por alguns motivos. Eu sou pesquisador, assim, de essência. Tenho uma facilidade muito maior de ter um diálogo com profissionais de saúde, médicos e pessoas da área um pouco mais científica, porque minha comunicação desde cedo foi uma comunicação em congressos e em área mais acadêmica. Então, para mim, é um desafio estar aqui falando para vocês também. Eu tentei simplificar um pouquinho o que eu ia falar, que eu quero falar para vocês, mas eu também não deixei de sair um pouquinho da minha essência. Acho que foi por isso que me chamaram também. Eu não tenho a pretensão aqui de fazer um grande show, mas mostrar a complexidade que é estudar o tema de suicídio, que é muito negligenciado, pouca gente sabe. Eu acho que a gente tem que olhar, estudar e discutir com bastante seriedade pela complexidade do tema. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é basicamente a construção de um saber de séculos e tentar trazer por meio das pesquisas científicas no tema e traduzir essas pesquisas pela minha experiência clínica e pela minha sensibilidade, tentar traduzir para vocês um pouquinho do que importa na nossa vida cotidiana e do que importa para o trabalho, né? Eu falo do funcionalismo público no título da palestra, mas basicamente o que eu acho que o importante é falar sobre o trabalho, sobre as relações de trabalho, sobre as questões voltadas ao trabalho e à saúde mental. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Não sei se vocês estão me vendo. Não está vendo minha tela. Ótimo. Já abri. Compartilhar.
Perfeito. Bom, então aqui é um pouquinho meu mini currículo e o título da apresentação. Queria agradecer também onde eu fiz minha formação e onde eu trabalho até hoje. Vou começar falando um pouquinho de Camus. Camus, no livro O Mito de Sísifo, não sei se vocês já leram esse livro. É um livro muito profundo, de um diálogo sobre a vida, sobre a existência e sobre a subjetividade humana. E ele começa falando que só há um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida, é responder uma questão fundamental de filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, isso vem depois. São apenas jogos. Primeiro, é necessário responder se a vida vale ou não ser vivida. Eu trago aqui também a Elaine Brum, que é uma jornalista, e que também faz um questionamento parecido com esse, mas nos dias atuais. Ela tenta inverter a questão, no sentido de por que os jovens estão se matando cada vez mais nos dias de hoje. E ela inverte a questão perguntando o porquê os jovens não se matariam mais nos dias de hoje, trazendo aí uma reflexão sobre o mundo contemporâneo, sobre as estruturas sociais, sobre a forma de convivência que a gente tem construído ao nosso redor, na nossa vida, e, de alguma forma, exemplificada também comigo falando aqui com vocês nessa câmera. Que, querendo ou não, é um pouco do resultado de todo esse processo contemporâneo da perda um pouquinho do compartilhamento das subjetividades humanas. E, obviamente, isso tem sido demonstrado cada vez mais agora durante a pandemia e no período pós-pandêmico. Um pouco da história e da filosofia. Esse aqui é só uma citação pré-socrática, que Antísteses chegou a exclamar: quem me livrará então de meus sofrimentos? Isto, respondeu Diógenes, mostrando-lhe sua faca. Então, desde o tempo pré-socrático, né, há um questionamento sobre se a vida vale ou não ser vivida, mas, além disso, há um questionamento sobre o sofrimento vale ou não ser vivido. O sofrer é algo inerente da vida e da subjetividade humana. Não há vida sem sofrer. E, desde o tempo pré-socrático, além do questionamento sobre se a vida vale ser vivida, há um questionamento claro sobre se o sofrimento vale ou não ser vivido. Então, os cínicos, os estoicos, os epicuristas valorizavam a autodeliberação no sentido do indivíduo sofredor, o indivíduo que se sente sofredor e que acredita que o sofrimento não vale a pena ser vivido, é de fato uma autodeliberação digna e ética para cada ser humano. Platão, um pouquinho depois, ele já traz uma questão um pouco diferente. Todos sabem de Platão ser um indivíduo transcendente, ser uma pessoa, ter sido uma pessoa ligada ao sagrado. E ele achava que o suicídio era desrespeitoso a esse transcendente ao sagrado, principalmente por uma questão de que o transcendente, o sagrado, foi o que permitiu que a vida dessa pessoa acontecesse. E somente esse sagrado poderia decidir ou não pela interrupção da existência.
Aristóteles era um indivíduo um pouquinho mais ligado à sociedade e ao equilíbrio, né? Todos sabem que a ética, a virtude aristotélica é uma virtude baseada no equilíbrio, uma virtude baseada no caminho do meio. Ele trazia um pouquinho diferente de que o suicídio era um desrespeito à comunidade que o indivíduo está inserido, né? Não? Então, o que Aristóteles trazia nesse sentido era de que a sociedade, de algum modo, investiu naquele indivíduo tempo, investiu naquele indivíduo cuidado, investiu naquele indivíduo carinho, atenção. E o indivíduo que se suicida, ele acaba desrespeitando todo esse investimento que a sociedade colocou naquele ser, naquela existência, naquela alma. E Bauman, trazendo novamente a ideia de se o sofrimento vale ou não ser vivido, também traz uma proposta pós-moderna da liquidez e do imediatismo das escolhas, no sentido de que nós, atualmente, devido à globalização, devido à rapidez e à facilidade de que nós temos nas escolhas, nas decisões e na nossa vontade atualmente, a velocidade que a nossa vontade é satisfeita hoje em dia, né? Você quer comer, você pede um delivery, né? Você quer abrir o vidro, você aperta um botão, né? Você quer subir até o 11º andar igual eu subi aqui, do -2 ao 11º, eu aperto um botão. Eu quero andar alguns quilômetros no aeroporto, eu ando de esteira rolante, né? Então, tudo na nossa vida hoje em dia, ela é pautada na diminuição do sofrimento e obviamente, da diminuição do treinamento e da elaboração do indivíduo no sofrer, e numa resposta imediata a nossos desejos, nossas vontades, né? Saciando assim esses desejos, essas vontades, de uma maneira muito mais imediata. Isso, de alguma forma, é igual e evidente no sofrimento. Porque como estamos acostumados a um imediatismo na resposta de todos que estão ao nosso redor, e a vida em sociedade não permite esse imediatismo, nós comungamos de vontades diferentes, de escolhas diferentes, de desejos diferentes, de pessoas diferentes com seus traumas, suas questões, etc. Essa comunhão com os outros indivíduos gera sofrimento. E esse sofrimento, ele é invariavelmente independente da nossa vontade. Nós não estamos aptos a decidir deliberadamente, de uma maneira imediata, em sofrer ou não sofrer, né? Apesar de que alguns coaches aventam essa ideia de que todo sofrimento ele é criado na mente e você pode simplesmente abdicar do sofrer por um pensamento positivo imediato, a história nos traz completamente o oposto, né? A história nos traz a ideia de que o sofrimento ele é inerentemente humano. Não há vida humana sem sofrer. Isso é regra fundamental. E a interrupção imediata do sofrer é impossível na maioria dos casos. Então, como eu não quero sofrer e o não sofrer demoraria um certo tempo, eu prefiro interromper minha vida precocemente
diante do fato de que sofrer seria algo desgastante para minha subjetividade. Espero que vocês estejam me acompanhando. Schopenhauer trouxe que, longe de ser a negação da vontade, o suicídio é um acontecimento que vigorosamente a afirma, pois a essência da negação da vontade reside não em os sofrimentos, mas em os prazeres repugnarem. O suicida quer a vida, porém está insatisfeito com as condições sobre as quais vive. Quando destrói o fenômeno individual, ele de maneira alguma renuncia à vontade da vida, mas tão somente à vida. Isso é uma ideia filosófica de Schopenhauer, né? Como a gente construiu no slide anterior, talvez essa dimensão de repugnar o sofrimento esteja um pouco hipertrofiada na sociedade que a gente esteja vivendo nesse momento. Mas a ideia de que o suicida ele não nega a vida, mas ele nega a forma de viver. E Nietzsche, né, na Morte Voluntária, somente assim falou Zaratustra, que é o livro mais famoso nesse sentido de Nietzsche, também traz uma clara deliberação aí da morte voluntária, que ele chama do suicídio. Já numa ideia fenomenológica, né, na fenomenologia existe uma ideia de Dasein. Dasein seria o ser aí, né? O ser, a existência. Todos nós temos nosso Dasein, todos nós temos nossa existência, nosso ser. E na psicologia fenomenológica, na filosofia fenomenológica, existem 3 modos de ser aí, de existir, né, de existência. O ser no mundo, o ser com e o ser para. Né? O indivíduo sem essas formas de existência, ele deixa de existir na teoria daseiniana, ou seja, eu sou no mundo, no ambiente, né? Eu sou com outros seres e eu sou para algo, né? Eu sou para, isso vem uma ideia de propósito, né? Nós existimos para algo, no sentido. E Novaes de Sá traz que referimos-nos anteriormente à angústia como a disposição que leva à possibilidade de singularização, por colocar o Dasein, ou seja, o ser, em contato com o seu ser mais próximo, que é a existência com abertura de sentido. Ou seja, o sofrer transforma o ser no mundo no ser para. O sofrimento, ele é uma forma de abertura de um novo sentido, de um novo significado, né? De uma ressignificação do existir e do viver. E, como a gente construiu até agora, cada vez mais a sociedade está fugindo dessa ideia da singularização do sofrer, consequentemente, da singularização do sujeito. Cada vez mais nós estamos compartilhando porosamente as subjetividades, se tornando cada vez mais iguais e cada vez menos sujeitos únicos e subjetivos na existência. Isso gera um ser que sofre, mas não tem uma subjetividade capaz da identificação do ser para. Porque como o ser para é singular, ou seja, eu sou para algo e isso é singularmente humano, isso é meu, isso não é compartilhado, né? Essa forma de existência porosa em que os seres estão cada vez mais conectados de uma forma patológica, né, com uma existência fluida, uma existência que só existe, vamos dizer assim, né? Uma ideia de nuvem de internet, por exemplo, né? Quando eu sofro, eu não consigo encontrar esse ser para, né? Porque isso é singular. E na minha vida, eu não fui ensinado a singularizar e a identificar a minha singularidade de alguma forma. Então, eu não consigo ver saída para esse sofrimento. Somado a esse imediatismo das escolhas, talvez seja algo que torne o mundo cada vez mais um espaço de sofrimento sem possibilidade de singularização. E Hamlet também traz a mesma ideia, né? Ser ou não ser, eis a questão.
Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústia? E combatendo dar-lhe o fim, morrer, dormir, só isso, e com sono dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. É a ideia da romantização aí da morte voluntária que Shakespeare traz aí em Hamlet. Dentro da epidemiologia do suicídio agora, saindo um pouquinho dessa parte mais difícil, talvez mais hard da filosofia e da história. Espero muito que todo mundo esteja me acompanhando. Agora de uma parte mais fácil, assim, de uma parte epidemiológica. O suicídio é um evento raro. Apesar de a gente encontrar isso diariamente, o suicídio é um evento raro no mundo, né? A gente tem 10,53 suicídios para cada 100 mil habitantes ano no mundo, né? Agora, a tentativa de suicídio é extremamente frequente. Nós temos 21 tentativas para cada 10 mil habitantes por ano. Ideação suicida ativa ou passiva, 9,2% em toda a vida. O que eu chamo de ASES, autolesão sem intenção suicida, que significa aquelas pessoas, aqueles jovens que se lesionam, e isso não é só corte, o corte é o mais comum, né? Mas não é só corte que a gente está falando, às vezes bater a cabeça, às vezes mordedura de lábio, às vezes se queimar, a gente tem 16 a 18% em toda a vida. Já no Brasil, o suicídio é ainda menos comum, 6,5 a cada 100 mil habitantes. Tentativa de suicídio 20 vezes mais, 13 para cada 10 mil. Ideação suicida ativa ou passiva, 9,2% também em toda a vida. E autolesão, esse dado brasileiro é pouco confiável, mas 1,6 a 9,5% em toda a vida. Eu sempre coloco as referências aqui do lado, para quem se interessar e tiver um espírito crítico cientista, poder procurar. Aí eu falei, é um evento raro. Aí quando vocês olham isso, vocês falam, raro? Pelo amor de Deus. Verdade. Quando a gente vê em números relativos, a impressão que dá é que é um evento raro. Quando a gente vê em números absolutos, a gente vê que isso é extremamente comum. E tem um impacto extremamente grande na sociedade. Nós estamos falando de 800 mil pessoas que decidem deliberadamente sobre a morte todos os anos. E 16 milhões de pessoas que tentam se matar todos os anos. Isso é um número absurdo que traz um impacto social, um impacto para as pessoas que convivem com suicidas, um impacto econômico para os sistemas de saúde, né? Então, isso é extremamente grave na nossa sociedade atualmente. Aqui um gráfico um pouquinho dos países. Calma aí, rapidinho. Deixa eu pegar uma água. Aqui um gráfico um pouquinho dos países, só mostrando as taxas de suicídio para cada 100 mil habitantes, igual eu mostrei no mundo e no Brasil. Aqui é só para a gente ter uma ideia um pouquinho, né, dessas taxas de suicídio. A gente vê aí que Rússia é disparado o país que tem a maior taxa aí de suicídio no mundo, de mais de 30 a 35 pessoas para cada 100 mil habitantes, né? A impressão que dá é que o hemisfério sul tem uma menor taxa de suicídio. Porém, entretanto, todavia, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. E no hemisfério sul, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, que é muito mais frequente no hemisfério sul, nós temos uma baixíssima notificação, né? A notificação é muito precária no Brasil, imagina em países subsaarianos, por exemplo. Obrigado. Imagina mais em países subsaarianos, né? Então isso não é tão divulgado, a notificação, então por isso que acaba tendo uma menor taxa. Então, um outro dado importante aí para todo mundo entender que tentativa de suicídio é maior em mulheres do que em homens e suicídio consumado é maior em homens do que em mulheres.
Isso é explicado principalmente pela agressividade e violência. Os homens tendem a escolher métodos mais letais, mas também é explicado por uma... existem alguns estudos mostrando que uma adesão a normas masculinas, né, ou seja, indivíduos que tenham uma maior adesão a essas normas masculinas tendem a ser mais negar o sofrimento, tendem a ser achar que o sofrimento é algo feminino, né? São pessoas que têm um risco maior de suicídio, principalmente porque não buscam ajuda, têm maior dificuldade em buscar ajuda, né? E isso tem exceção na China e em Bangladesh, uma questão extremamente cultural. Sobre os métodos, né, diferem muito no mundo, mas no Brasil, principalmente enforcamento, intoxicação exógena e armas de fogo. Eu trago esse slide porque a gente vai precisar discutir sobre métodos daqui a pouco, sobre restrição. Projeções, século XXI tem uma projeção de redução de 30% das mortes globais por suicídio, mas o que é astonishing, né? O que é impactante é que o Brasil, México e Estados Unidos, mas para a gente vamos falar do Brasil, tem uma expectativa de ter um aumento de 35% nesse mesmo período, né? Então, a gente está indo aí na contramão do mundo. De renda, 78% dos suicídios acontecem em países de baixa e média renda, né? Eu questiono, será que vai ter um aumento aí nisso na pós-pandemia? Muito provavelmente sim, pelo impacto econômico. Na Covid-19, os estudos iniciais mostraram uma diminuição, né, pré e pós-pandemia. Então, as taxas de suicídio diminuíram em 2020, principalmente, com algumas questões específicas, negros norte-americanos, países japoneses, estados japoneses, teve um aumento, mas no geral no mundo houve uma diminuição. Isso é explicado por uma ideia durkheimiana, né? Quem já leu Durkheim, quem entende um pouco de sociologia, vai entender de uma ideia de agregação, né? Então, quando a gente está passando por períodos difíceis, a gente tende a agregar, a gente tende a comungar, a gente tende a ficar mais próximos e a lutar contra o objetivo em comum, que é aquele ser par. Então, quando a gente está em períodos muito difíceis, conjuntos, tipo guerra, por exemplo, a gente tem o ser com, né? Ser com as pessoas, lembrar daquele Dasein, e o ser par. O par é vencer o inimigo comum, que na teoria aqui é a Covid-19. Só que depois isso passa, né? Esse ser com vai enfraquecendo pelas brigas e pelos conflitos, e o ser par vai enfraquecendo porque a gente acha que essa guerra vai ser invencível pelos efeitos pós-guerra, né? Pós-guerra, entre aspas, no caso, essa guerra contra a Covid-19. Estudos atuais e preditores apontam para um aumento, principalmente em pacientes com história psiquiátrica, em minorias, tá? Então a gente precisa aventar aí isso é muito importante, muito, né? População LGBTQ, pacientes trans, que tem um risco muito maior de suicídio, né? Mais de 30 vezes maior de suicídio do que a população. A gente está falando de negros, a gente está falando de minorias religiosas também. E indivíduos com baixa condição socioeconômica. Isso também traz um risco muito aumentado. Eu estou publicando um estudo agora, não sei se só um spoiler, assim, mas mostrando também do impacto protetor que a política de cash transfer da auxílio financeiro governamental também teve no bem-estar de jovens brasileiros. Então, isso, obviamente, aumentando o bem-estar, diminui consequentemente as taxas de suicídio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão do espectro da suicidalidade. Suicidalidade a gente entende como desde lá do início, sobre sofrer até o final, que é colocar a vida, de se matar, né? Dar fim à vida. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque, na minha opinião, pelo menos, assim, não adiantaria eu vir aqui falando para vocês, olha, isso é muito importante, cuide do seu coleguinha, olhe para ele. O suicídio é muito mais complexo do que isso. A gente precisa alertar as autoridades. O suicídio é um problema social. A gente precisa tomar cuidado
com a questão familiar, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para a nossa subjetividade, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa olhar para muitas áreas. Então, quando a gente entende todos os lugares que a gente precisa olhar, fica muito mais fácil da gente falar em prevenção, né? Então, vocês vão entender ao final da aula, eu espero, que prevenir não basta somente a gente ir lá e falar com aquela pessoa que está sofrendo. Para prevenir, a gente precisa de múltiplos fatores. E alguns estão dentro da nossa possibilidade e outros não. Mas a gente pode cobrar, talvez, aquelas pessoas que estejam, que sejam passíveis de ajudar dentro dessa luta. Então, aqui é um modelo biopsicossocial do suicídio que começa lá com o contexto social, vai para os fatores digitais, vai para os fatores de desenvolvimento, vai para os fatores proximais e chega aí até a morte. E eu vou falar um pouquinho sobre cada fator e tentar trazer para vocês como que a gente pode olhar e tratar cada fator e pensar em prevenção. Bom, fatores socioculturais. A gente tem a localização geográfica, a gente tem as normas socioculturais, a gente tem a disrupção de estruturas sociais e valores, a gente tem a crise econômica, a gente tem o isolamento social, a gente tem a divulgação equivocada, a gente tem o acesso a meios letais e a gente tem o pobre acesso a serviços de saúde mental. Aqui eu vou trazer um pouquinho sobre o Durkheim. Durkheim tem 3 tipos de suicídio, que ele chama de suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico, né? O suicídio egoísta é o mais comum, né? Esse suicídio em que a gente se mata para evitar esse sofrimento, igual a gente tinha conversado ali há pouco, e o Durkheim chamava isso de suicídio egoísta. Suicídio altruísta é muito comum, por exemplo, em religiões, etc., em seitas, né? Ou aquelas pessoas que fazem greve de fome, por exemplo, que se matam pensando numa causa maior. Isso é extremamente raro, mas acontece. E o suicídio anômico é muito comum. Anomia é perda de estrutura social. Anomia é perda de estrutura cultural. Então, o suicídio anômico é anomia, né? Não dar nomes, né? Eu perco meu nome, ou seja, eu perco a minha essência, que basicamente uma das formas de essência é a nossa cultura, né? Então, isso é comum em imigrantes, isso é comum em minorias, isso é comum, um exemplo clássico no Brasil. Qual é o povo que tem maior taxa de suicídio no Brasil? Indígena, exatamente, indígena. E isso é suicídio anômico, claramente, né? A gente está invadindo o território deles, a gente está desculturalizando os indígenas e, obviamente, para eles isso é a mesma coisa se eu entrasse na sua casa e, sei lá, e montasse um partido político contra o partido que você, um outro partido, sei lá, o contrário que você acredita, e colocasse faixas e colocasse pessoas ali dentro da sua casa que seriam contra isso, assim. Você vai perder totalmente sua essência e isso vai ser muito de um sofrimento e você não tem escolhas, né? Igual os indígenas, né? Bom, falar sobre acesso a meios letais, que também é importante nesse contexto que a gente está falando. A evidência, eu vou falar sobre porte de armas, mas sobre a todos, tá? Mas eu quero falar sobre porte de armas porque, para mim, isso no Brasil agora é essencial. A evidência de que restringir o porte de armas é uma estratégia benéfica para a prevenção do suicídio. Aí está cuicídio, mas foi um typo, né? Foi um erro de digitação. Estados americanos, onde tem leis mais fracas em relação ao porte de armas, têm maiores taxas de suicídio, maior mortalidade, um outro typo. No Brasil, estima-se que leis mais rígidas, aprovadas em 2003, não sei se vocês lembram isso, tinha aquela figura do trator destruindo as armas e tal, saiu no jornal, evitou a morte de cerca de 5.563 pessoas em 2004, né? Isso foi um estudo também brasileiro aí que mostrou isso. Então, para os indivíduos que lutam a favor da vida, né, falar sobre liberação de posse e porte de armas é absolutamente paradoxal e hipócrita nesse sentido, né? A evidência concreta e robusta de que restringir o posse e porte de armas é uma estratégia eficaz contra a morte por suicídio e contra a morte por heteroagressão
sobre morte violenta de todas as formas. A substituição, puxa, eu restringo armas, o cara pula da ponte, eu restringo... Não há substituição, já existem várias evidências de que não existe substituição, tá? Pelo menos a curto prazo. Então, os estudos que avaliam isso, eu restringi o posse e porte de armas, a pessoa que quer se matar, mata de outro jeito. Não. No mundo inteiro, isso já tem evidência clara e completa de que geralmente as pessoas tendem a escolher um método de suicídio, né? E demora para isso mudar, para esse método mudar. Isso demora anos, às vezes 10 anos para isso mudar, né? Então, restringir métodos letais é muito importante. E isso também inclui em locais de trabalho também, né? Isso é uma coisa importante também. Então, algumas vezes, pessoas com risco de suicídio, colocar em locais mais baixos, né? Colocar em andares mais baixos, na sua casa, colocar telas de proteção, se o indivíduo tem risco de suicídio. Isso é estratégia das mais eficazes, tá? E não é incomum, às vezes, as pessoas ligarem e perguntarem: meu filho, minha filha, meu filho tomou um remédio, uma cartela de remédio, né? O que eu faço? Eu fico com os remédios? Sim, sem dúvida, sim, né? Tirar aquele método letal, né? Tirar facas, se isso é possível, tirar as medicações, né? Então, tem acontecido, e isso tem estudos americanos mostrando que suicídio em locais de trabalho tem sido cada vez mais comum. Aqui em São Paulo mesmo isso tem acontecido, tá? E algumas vezes de se jogar de prédios mais altos. Então, essa é uma estratégia eficaz que tem que ser pensada e considerada por todos. Assim. Então, indivíduos têm esse risco de suicídio, pensar em colocar em andares mais baixos, pensar em alguma coisa nesse sentido. Divulgação da mídia, tá? E isso inclui o que a gente está fazendo aqui também. Existe algo chamado efeito Werther, né? Que vem desse livro, Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, né? E que a ideia é suicídio por contaminação. Falar sobre suicídio, a depender de como falar sobre suicídio, aumenta o risco de suicídio nas pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e nessa questão do Setembro Amarelo, tomar muito cuidado em relação a isso também. Há evidências também, evidências não tão robustas, mas há evidências de que o suicídio no Brasil aumentou depois da implementação do Setembro Amarelo. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado. E possivelmente aumentou porque pela má comunicação, né? E eu acho, em outra esfera, que aumentou também porque há uma política pública de divulgação do suicídio no sentido de prevenção do suicídio, que é muito boa, mas não há subsequente investimento em cuidado à saúde mental, né? Em contraponto. Então, eu sou um indivíduo que não busquei ajuda, né? Então, eu me identifico com essa palestra aqui do Rodolfo, e eu quero buscar ajuda, mas eu não tenho plano de saúde. Eu vou no SUS para buscar ajuda, mas eu vou ter uma consulta, eu vou no meu clínico, meu médico de família no posto, ele fala: olha, isso é só com psiquiatra. E eu vou marcar consulta com psiquiatra, eu tenho consulta daqui 9 meses, né? Então, esse indivíduo muitas vezes se mata, né? Porque ele perde a esperança, e a desesperança é um dos maiores fatores de risco aí para suicídio. Não sei se vocês estão me acompanhando, espero que sim também. Isso está muito complexo. Se tiver, me desculpa. Religiosidade e espiritualidade, né? Há evidências de que a religiosidade está associada a menores índices de comportamento suicida, ideação, tentativa de suicídio de fato. Um fator protetor importante parece ser o senso e propósito de vida, que alguns autores chamam isso de espiritualidade, né? Tem que tomar esse detalhe do suicídio altruísta de grupos religiosos. Aí eu lembro dos muçulmanos, que não deixa de ser um suicídio altruísta, né? Quando, por exemplo, eles se jogam homem-bomba, etc. Né? Mas os estudos são basicamente ocidentais. Mas o que eu quero dizer é que essa conexão com o sagrado e transcendente, eu sempre separo a espiritualidade em transversal e horizontal. A realidade transversal, conexão com o sagrado, senso de propósito, com essa ligação com o sagrado, tem um efeito protetor muito importante, né?
no suicídio, principalmente nesses momentos de maior sofrimento. É uma capacidade de resiliência baseada no sentido de que aquilo vai me dar um suporte, um conforto e um cuidado, né? Aquela ligação de que eu não estou só diante desse sofrimento, né? Que tem um fator protetor muito importante, e a questão horizontal do cuidado, né? A horizontalidade da espiritualidade, para mim, é nós hoje nos tornarmos pessoas melhores do que ontem, né? No sentido de uma transcendência horizontal, no sentido de buscarmos sempre o cuidado a nós, primeiramente, porque se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar do outro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já, mas um cuidado com o outro que está diante da gente, com o sofredor que está diante da gente, com aquele que sofre que está diante da gente, né? E isso é um fator protetor importante e é uma das coisas que mais dá sentido na vida do ser humano, que é o cuidado. Aqui tem eu trago isso aqui mais de uma curiosidade, que todo mundo gosta dessa curiosidade, que é a Happiness Suicidal Paradox, né? Que países e estados americanos onde tem maior taxa de felicidade intrínseca, né? Ou seja, as pessoas que definem mais feliz têm maior taxa de suicídio ao mesmo tempo, né? Isso aqui tá velho, tá? Isso aqui esse dado aqui é de 2010, isso aqui já não é mais assim. Eu tava falando com um pesquisador da Suécia e ele falou, não, mas a taxa da Suécia não é mais essa e tal. De fato, mas esse é um estudo interessante, que é basicamente o suicídio anômico aí. A gente pode falar aí de suicídio anômico, de anomia, né? Porque a pessoa que sofre diante de um mundo de pessoas muito felizes, assim, geralmente ela se sente fora daquele ambiente, né? Daquele lugar. Então, como tem muita dificuldade de buscar ajuda, e tem a questão de normas sociais, e uma questão de principalmente estruturas japonesas ou estruturas escandinávias de vida, né, que são estruturas muito individualistas, tendem a negligenciar esse sofrimento diante de tudo isso. Então, aí cria esse paradoxo, né? Então, no sentido de talvez não haja uma sociedade inteiramente feliz enquanto haja um indivíduo que se mata ali naquela sociedade, né? Então, acho que a gente precisa olhar para aquele que sofre independente se a maioria não sofre. Eu digo isso de uma estrutura menos utilitarista e mais deontológica, mais kantiana, no sentido de que os fins não justificam os meios. Falar um pouquinho sobre os fatores distais, que a gente vai falar sobre a diversidade. Então, falando sobre questões sociais, né, a gente precisa, sobre questões ambientais, socioambientais, a gente precisa mudar o ambiente, a gente precisa mudar a política pública, a gente precisa mudar a forma que a gente convive, a gente precisa mudar os settings ambientais. Eu não falei aqui, mas settings de trabalho, etc. Tudo isso tem relevância. A gente tem que mudar muita coisa da questão socioambiental, a gente tem que valorizar a cultura do outro, a gente tem que respeitar as opções de gênero, sexuais, as opções político-religiosas, no sentido de garantir ali um mínimo de suporte, de apoio para esses indivíduos, obviamente restringindo opiniões que ferem a liberdade do outro no sentido de vida, propriamente dito, que há ali esse limite do livre-arbítrio que não é totalmente livre, assim, no sentido de que a gente vai ter um encontro com a subjetividade do outro, claramente. Os fatores distais, né? A gente vê as adversidades precoces na vida, as mudanças epigenéticas, genética, história familiar. Bom, vou falar sobre genética, mas eu não vou focar muito nisso, mas há uma história familiar. Então, quando a gente vai pensar em prevenção do suicídio, quando a gente vai pensar nisso, seja no trabalho, seja dentro de casa, quando nós temos algum familiar próximo que se suicidou, historicamente, ou quando a gente tem alguma pessoa próxima que se suicidou naquele momento, a gente tem que ficar mais de olho, nós temos que prestar mais atenção para essa pessoa por uma questão genética. O suicídio também tem uma questão genética. E eu quero falar agora sobre APVs, que são adversidades precoces na vida, né? E aí eu quero focar aqui na vulnerabilidade social, que eu já falei um pouco para vocês, né? E eu quero focar nas
no abuso e negligência na infância. A infância é um lugar de cuidado. A infância é um lugar, e isso para todo mundo aqui que tem filho. Aqui, tentativa, ATS, tentativa de suicídio. Transtorno mental. Boa pergunta. Boa pergunta. É que eu não foquei muito nisso porque... bom, agora, as atividades precoces na vida, que são abusos ou negligências na infância, né? A infância é um ambiente de cuidado. A infância é um ambiente que a gente tem que fornecer apego seguro para aquele que sofre. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem que entender e construir a sua subjetividade no sentido de que ele tem que construir dentro da sua formação como ser, como indivíduo, a ideia de que o sofrimento vai ser acolhido e aquele sofrimento acolhido vai passar, né? Então, quando o indivíduo ele tem um abuso sexual, moral, etc., ou algum tipo de negligência econômica, ou mais comum hoje em dia de pais que negligenciam o cuidado para babás, etc., né? Eu perco essa estrutura do apego seguro. Aquele indivíduo que sofre, aquela criança que sofre, ela não desenvolve a capacidade de entender que aquilo vai ter um apoio, vai ter um cuidado, né? Então ela tende a sofrer mais sozinho ao longo da vida, tende a buscar menos ajuda ao longo da vida, né? Ela tende a se culpar mais ao longo da vida, e a forma mais clássica de culpa, a forma mais cruel de culpa é a tentativa de suicídio / o suicídio, né? Porque ela não aprende forma, de lidar com o sofrimento baseado no exemplo de amor e de carinho e de afeto. 2, não aprende também formas de buscar ajuda no momento de sofrimento, que é muito importante. Falando sobre os fatores do desenvolvimento, a gente tem os fatores genéticos, o uso de substâncias e a personalidade. Então, falar um pouquinho sobre a questão da personalidade mais associada ao suicídio, que é a impulsividade de fato. O suicídio ele tem menor impulsividade funcional e maior impulsividade disfuncional. O que eu quero dizer isso? A gente acha que impulsividade é sempre ruim, né? A gente acha que, impulsividade é sempre algo muito ruim. E não é. Eu vou dar um exemplo para vocês de impulsividade boa. Jogar ping-pong. Né? Imagina a gente for jogar ping-pong, a gente for tipo, putz, onde será que agora eu vou jogar, né, a bolinha, etc. Não dá, né? Uma outra forma importante de impulsividade positiva, impulsividade funcional que a gente chama, é a espontaneidade, né? É quando alguém conta uma piada, você ri, é quando alguém faz algum comentário, você responde, né? Uma pessoa com baixa impulsividade funcional é aquela pessoa que está meio alheia ao ambiente, aquela pessoa que está ensimesmada, né? Que acontece muito com pacientes deprimidos, né? Pacientes deprimidos perdem essa impulsividade funcional, ficam mais isolados, ficam mais identificados, ficam mais dificuldade dessa interação social, então perdem. Indivíduos suicidas, eles têm uma baixa impulsividade funcional. E tem uma alta impulsividade disfuncional, né? Que é a reação imediata, reativa e dissonante com o ambiente. Então, um exemplo clássico a isso é jogar sinuca como se a gente estivesse jogando ping-pong, né? Então, por exemplo, não dá para jogar sinuca ou jogar golfe igual a gente está jogando ping-pong. É impossível isso, né? Não dá. Isso, de alguma forma, você não vai ganhar aquele jogo, né? Então, basicamente, essa impulsividade disfuncional é o que a gente entende de impulsividade propriamente dito. E existem duas formas de impulsividade disfuncional. Eu vou falar sobre a mais importante, que é a que eu disse até agora, que a gente chama de impulsividade cognitiva. Não sei se eu vou falar sobre isso, vou falar. Que é uma maior permissibilidade frente às decisões éticas, né? Que é basicamente aquele indivíduo que ele tem, que ele é eticamente, que se coloca numa situação ética mais frágil, porque é aquele indivíduo que ele também está muito ensimesmado e ele não consegue ter essa empatia do sofrimento do outro. E ele acha que ele sempre foi uma pessoa que, as pessoas sempre são ruins, são pessoas péssimas, o mundo é ruim. Então, basicamente, não tem porque eu ser bom, e isso é isso mesmo, e eu estou desesperançoso disso, e é isso, né?
E geralmente são indivíduos que têm uma dificuldade muito grande em antecipar o sofrimento, no sentido de que quer sempre procrastinar o sofrimento, né? Sempre procrastinar esse sofrimento. Né? Não, é difícil vivenciar esse sofrimento, então às vezes quando você procrastina muito o sofrimento, tenta procrastinar, às vezes, como que eu procrastino o sofrimento? Putz, eu tô num momento difícil, eu começo a beber mais álcool, por exemplo, começo a beber e tô feliz e não sofro, né? Eu tô ali, começo a sair com meus amigos, né? Não vivencia aquela dor, aquele luto. Então geralmente quando essa dor, esse luto vem, geralmente vem de uma forma mais tsunâmica, assim, vem de uma forma um pouquinho mais potente, né? Então vivenciar a dor é muito importante. E são indivíduos que querem sempre o prazer para ontem. Né? Isso é ansiedade cognitiva. Isso está muito associado a suicídio. Né? Então, são aquelas pessoas que querem vivenciar o prazer ontem, não hoje, ontem. Né? Então, o exemplo mais clássico é aquele teste do marshmallow, né? Que é você coloca o marshmallow na frente da criança e fala assim, ó, daqui 5 minutos eu volto, você pode comer esse marshmallow tranquilo, mas se você não comer, eu vou te dar 2 daqui 5 minutos, né? E tem crianças que comem e tem crianças que não comem, esperam um segundo, né? Esse comer, né, basicamente a gente chama isso de ansiedade cognitiva, né, que é eu quero o prazer para ontem, eu preciso do prazer agora. Isso é muito comum na cidade que a gente vive e isso é muito associado a suicídio no geral. Né? Os maiores prazeres talvez sejam aqueles que a gente espera, aqueles que a gente cultiva e não aqueles que a gente quer para ontem. Tá? Dificuldade motora e comportamental, não quero falar sobre isso, acho que isso não inclui aqui. Dificuldade agressiva, isso é importante também, daqueles indivíduos mais agressivos, mais violentos, então eles geralmente escolhem métodos mais letais, e isso também é um risco importante. Falando sobre impulsividade, acho que aqui é importante, eu vou trazer para vocês um modelo, que é o modelo ACEDA, né, que é o afeto, cognição, empatia, desejo e agressividade. Isso é um modelo criado pelo professor Hermano Tavares, lá no ambulatório de transtornos do impulso do IPQ HCFM USP, e que basicamente isso é um modelo que explica a impulsividade. Então, como a impulsividade está muito ligada a suicídio, eu vou trazer um pouquinho para a gente aprender e pensar como desenvolver tudo isso. Então, afeto, cognição e empatia são freios da impulsividade. Desejo e agressividade são aceleradores da impulsividade. Então, falar um pouco da circuitaria do afeto, mas o que eu quero falar é da desregulação emocional. Basicamente, o paciente que tem uma instabilidade afetiva, que é essa alteração do afeto, ele tem uma alta ativação de amígdala e baixa ativação de córtex pré-frontal, né? Córtex pré-frontal ligado aqui ao controle, né? Ao que pensa, ao que raciocina, né? Que é o que diferencia o ser humano. Só tem suicídio no ser humano, tá? Porque o ser humano tem esse córtex pré-frontal. Só o ser humano se suicida. Suicídio é absolutamente humano, tá? Não tem suicídio em outros animais. Então, apesar de ter depressão em outros animais, não tem suicídio em outros animais. E a alta ativação de amígdala que tem em todos os seres humanos, tá? E que córtex cingulado anterior é o que faz a ligação entre os dois, e hipocampo é a mais ligada à memória, que também está ligado a memórias traumáticas, também está ligado à amígdala, propriamente dita. Então, vou falar sobre desregulação emocional. Eu quero agradecer o Eduardo Martinho Júnior, esses slides são deles, que é do ambulatório ADRE, né, ambulatório de controle de emoções lá do IPQ HCFM USP também. Bom, falando sobre intensidade emocional e o tempo, né? Então, a gente tem um estressor interpessoal aqui. Então, geralmente, o que a gente faz? Uma pessoa sem desregulação emocional. Eu tenho um estressor, eu aumento a intensidade emocional, logo depois eu diminuo essa intensidade emocional e eu sigo minha vida, né? Uma pessoa com desregulação emocional, como é que funciona? Eu tenho uma alta sensibilidade emocional, ou seja, eu antecipo muito a dor e o sofrimento emocional. Eu tenho uma alta reatividade emocional, ou seja, minhas emoções, minha angústia e o sofrimento vão lá para cima. E eu tenho um retorno lento à linha de base. Eu demoro muito, depois de cada sofrimento, eu demoro muito para me retornar aí à minha linha de base, que é a minha linha de equilíbrio. Bom, como que a gente trata isso, né? A gente precisa tratar gerando mais habilidades, mais escolhas para essas pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um estressor interpessoal aqui, né?
Eu posso reduzir a vulnerabilidade emocional por meio da atenção plena e técnicas de regulação emocional. Aqui envolve mindfulness, vale técnicas cognitivas de olhar para o problema, de escrever, às vezes, o problema, né? Vale a pena você olhar para isso de uma forma assim mais clara e mais objetiva. Ter pessoas que você converse para que dê uma big picture do problema para você olhar para isso. E como que você, às vezes, abaixa lá em cima, né? Então, aqui também, a gente tem que aumentar a tolerância a crises, né? Que isso pode ser por meio de medicações ou por meio também de psicoterapias, etc., que aumente a tolerância a crises. Aqui também a atenção plena, que envolve o mindfulness, mas não só o mindfulness, igual eu citei agora há pouco. Regulação emocional, com uma eficácia interpessoal, né? Com técnicas de regulação emocional, técnicas de melhora de convívio social, técnicas de controle da simplicidade cognitiva, né? Tentar ir o caminho do meio, solução de problemas, sensação radical. Então, o que eu quero dizer é isso precisa tratar e gerar mais habilidades e mais escolhas para essas pessoas com desregulação emocional. A desregulação emocional é importante aí nesses pacientes com suicídio e precisa ajudar esses pacientes a tolerar a crise, a reduzir a vulnerabilidade emocional. E geralmente são pacientes que têm altos estressores, negligência e abuso, são as APVs, abuso e negligência na infância, porque são indivíduos que eu falo sempre que vê um gatinho e acha que é um leão. Por quê? Porque foram devorados por leões muito na infância ou na vida, né? Pacientes que têm muita vulnerabilidade, pacientes que têm muito sofrimento. Então, quando o leão nos perseguiu muito, a gente vê um gato, a gente acha que é um leão. Cognição, geralmente os pacientes têm um prejuízo na habilidade de resolução de conflitos, tem uma disfunção executiva, às vezes tem um QI um pouco mais baixo na escola, uma dificuldade escolar, a gente pode falar aí de TDAH também, né? Uma diminuição de capacidade de pensamento positivo futuro, isso está muito associado ao suicídio, não só na questão de pensar mais sobre as coisas ruins. O suicídio está muito mais associado em não pensar coisas boas, né? Então, eu posso pensar em coisas ruins, e isso às vezes invadir minha mente em momentos difíceis, né? Mas aquele indivíduo que não consegue pensar em coisas boas, não consegue ver algo positivo, está muito associado ao suicídio também. A empatia também, a gente está falando, também está associado ao suicídio, nem tanto, às vezes fala muito, mas não está tanto associado ao suicídio, mas está associado ao suicídio. Mas aqui eu coloquei mais pensando a gente falar do cuidado, está muito associado ao cuidado, à empatia, então está na diminuição do suicídio do outro. Aqueles antissociais, né, que eu quero colocar aqui, tem baixa empatia afetiva e alta empatia cognitiva. Isso também pode ser treinado no ambiente do trabalho, eu sei que é difícil, é aquele colega muito difícil, que tem baixa empatia afetiva e alta empatia cognitiva. Geralmente são indivíduos que conseguem entender muito o sofrimento do outro, mas não têm empatia afetiva, então geralmente são aquelas pessoas que entendem o sofrimento do outro, entendem a vulnerabilidade do outro, mas vão criar questões ali para pegar justamente no calo, para pegar justamente onde o outro mais sofre, né? E que tem... isso não basta para a social basta também ter prazer nisso. Muita gente tem essa baixa empatia afetiva e alta empatia cognitiva, mas não tem prazer em criar isso. É muito mais inconsciente do que consciente no prazer. O social tem prazer. Por isso que o antissocial também não é tão comum assim. Mas isso também é algo para a gente observar, e isso é treinado no ambiente do trabalho. Pode ser treinado isso de algumas formas. Falar do desejo, eu quero falar do desejo, eu quero dizer sobre uso de substância, que é TUS, transtorno de substâncias, né? Que estão presentes em 25,7% de todos os suicídios, que aumenta o risco em 10 a 14 vezes mais de indivíduos que estão usando substância, principalmente álcool, aqui nesse sentido. Principalmente. O álcool inibe aquele córtex pré-frontal, torna a gente um pouquinho mais animal, né? No sentido de mais vulneráveis aos nossos desejos e menos aptos ao nosso controle, né? Restringir o álcool nesse sentido, importante, precisa decidir com a família, isso precisa ser conversado, isso precisa falar com o paciente, isso precisa... Mas restrição, assim, pessoal ali do álcool é muito importante para pacientes que estão nesse sofrimento, é muito importante. E eu trago aqui também para vocês, muita gente usando medicamentos, né, hipnóticos, benzodiazepínicos, Opidem, que é o benzodiazepínicos, diazepam, alprazolam, Frontal, Rivotril, diazepam.
roipinol, sei lá, tem uma porrada, bromazepam. Então, tomar cuidado com isso, que também são medicações que agem de maneira semelhante ao álcool, reduzindo o córtex pré-frontal, e tomar cuidado com esse uso em pacientes que estão mais com mais pensamento suicida. Geralmente, pacientes abusam muito de medicamentos hipnóticos, igual abusar de álcool, mesma coisa. Aqui falando sobre agressividade, que também está associado a métodos mais letais, igual eu falei, e eu coloco aqui tratar a agressividade desde cedo, desde a infância, tratar a agressividade. Isso trata basicamente como um exemplo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo é a melhor forma de tratar essa agressividade, e também a melhor forma de tratar a empatia, né? Principalmente das pessoas próximas. Fatores proximais, né, que eu quero falar, são os eventos na vida, o uso de substâncias e os transtornos mentais propriamente dito. Os transtornos mentais está muito associado a suicídio, muito associado. 70% a 90% de todos os tentativas de suicídios consumados estão associados aos transtornos mentais, né? 10% a 30%, pô, isso é muito, né? E no meu livro eu discuto até isso, mas isso eu não quis colocar aqui para vocês na discussão, que não cabe. Mas o que eu quero trazer aqui esses que não estão ligados, geralmente são pacientes que são rígidos, está tudo bem, mas que tem uma perda financeira, tem uma questão muito grave na vida, um problema grave na família. Às vezes o indivíduo não consegue lidar com isso, né? Ou o que pacientes em final de vida, que eu não estou falando aí desses pacientes com sofrimento grave, teve um exemplo essa semana, eu não estou falando desses pacientes com suicídio assistido em doenças estágio terminal, doenças que ameaçam a vida, pacientes que perderam totalmente a autonomia. Eu não estou falando desses, que essa discussão é bem mais complexa do que isso que a gente está trazendo aqui. Eu estou trazendo 99% dos suicídios que não são nesse perfil, tá? Como que a gente ajuda nesses transtornos mentais? Reduzir estigma, né? O estigma é muito importante no sentido, principalmente do trabalho, né? Quem quer aí falar que trata para alguma questão, algum transtorno mental? Eu trato, particularmente, né? Também tive um episódio depressivo na minha vida, em 2015, mais ou menos, e trato até hoje, que para mim foi muito difícil também, e eu acho que falar sobre transtorno mental, falar sobre sofrimento mental é algo extremamente relevante e é importante na redução do estigma. Aumentar acesso, né? Isso também no ambiente de trabalho é importante, ajudar aquele indivíduo em buscar acesso, em fazer fluxogramas, em buscar meios, em aumentar suporte de psicólogos, né? Então isso tudo é importante. Aumentar o screening, fazer escalas, vira e mexe, aplicar questionários para pegar aquelas pessoas que estão em maior risco. Às vezes a pessoa não vai te procurar propriamente e falar assim: eu estou com suicídio, eu estou sofrendo. Mas quando você passa um questionário, a pessoa responde, né? Você leva que o questionário não vai ser anônimo, porque você precisa saber quem foi que respondeu, obviamente, mas você fala que vocês vão poder entrar em contato, por exemplo, com aquela pessoa, né, que está em sofrimento, vão poder chamar para conversar, então você passa um questionário, né? Você vai falar que é anônimo no sentido que isso não vai ser divulgado para o resto da empresa, isso é um mínimo de ética, isso cabe até um processo, uma demissão por justa causa, se isso acontecer. Eu estou dizendo isso não para vocês, mas estou dizendo isso que já aconteceu em outros lugares que eu sei, de fazer atestado para uma pessoa com depressão e o atestado vazar em grupo de WhatsApp da empresa. E o tratamento precoce, né? Sempre buscar essa questão de tratamento precoce, isso é muito importante. Os triggers, os gatilhos, são muito comuns. Eles têm alta correlação com transtorno mental e instabilidade na modulação dos afetos negativos. Então, estou falando aqui de estresse agudo, de TEPT complexo, transtorno pessoal borderline, uso de substâncias, álcool, benzodiazepínicos, Opidem, igual eu falei para vocês, né? Então, tomar cuidado com esses gatilhos e tomar cuidado com os gatilhos não visíveis, que basicamente às vezes são suicídio próximo. Isso é muito importante também, para as pessoas ficarem ligadas. Bom, vamos entrar um pouquinho e falar sobre trabalho. Agora no que talvez interesse a todos vocês. O que eu quis trazer um pouco para vocês até agora é quão complexo é o suicídio, em quantas frentes a gente tem que abordar, quando a gente está com um paciente que está do nosso lado, quando a gente está com uma pessoa que está do nosso lado, quando a gente tem um servidor do nosso lado, quando a gente tem um familiar do nosso lado, para quantas variáveis a gente tem que olhar. Não adianta bater no ombro e falar assim: putz, isso vai passar, isso
Isso não adianta, né? Isso também adianta, obviamente, mas isso não adianta, propriamente dito, né? A gente precisa criar uma cultura de cuidado, de acolhimento, mas uma cultura de cuidado verdadeiro, né? E não no sentido de cuidado, oi, tudo bem? Tudo bem. Né? Então, no sentido de realmente valorizar o cuidado e valorizar, talvez, o sofrimento como algo importante dentro do ambiente de trabalho, e principalmente no ambiente de trabalho que vocês vivem, que é um ambiente de trabalho bastante exaustivo em vários aspectos. Quero trazer aqui para vocês, isso aqui é só um gráfico, eu vou tentar descrever para vocês, mas é sobre percepções negativas sobre o ambiente de trabalho, né? Isso é muito associado ao suicídio, job satisfaction, né? Pessoas que têm uma menor satisfação ao trabalho têm maior risco de depressão e não só ligado à depressão, como maior risco de suicídio propriamente dito também, tá? Então isso é importante. Mas outras coisas estão associadas a sintomas depressivos que eu queria trazer aqui para vocês também. Gênero, mulheres geralmente têm mais sintoma. Autonomia do trabalho, tá? Pacientes que têm menos autonomia, que sentem que são muito podados pelos chefes, assim, geralmente, tem maiores sintomas depressivos, isso está mais ligado à ideação suicida, né? Task variety, né? Pacientes que têm mais diferentes tasks, né? Diferentes do que aquela pessoa que só faz a mesma coisa o dia inteiro, tipo, só faz uma coisa. Isso está associado também a maiores sintomas depressivos, né? E mais ideação e tentativa de suicídio consumado, tá? Conflitos na família e no trabalho, né? Isso também está associado a sintomas depressivos e sintomas e ideação suicida. Então, putz, a gente está falando de coisas no trabalho que podem ser mudadas, podem ser discutidas e que podem diminuir sintomas depressivos e que podem diminuir ideação suicida, pode diminuir suicídio consumado. Tá? Falando de autonomia, a gente está falando de variedade de tarefas, a gente está falando de conflitos, a gente está falando de satisfação com o trabalho. Né? Aumentar áreas de convivência, por exemplo, isso é muito importante, muito. Aumentar áreas de convivência, área verde, por exemplo, né? Isso são coisas que são essenciais, assim, né? E são muito importantes no trabalho. Aumentar espaço de autocuidado, aumentar espaços que aquele servidor, aquela pessoa, ela se sente ali integrada e cuidada. Isso eu estou falando de um perfil mais diretivo. Mas de um perfil individual, é a gente buscar também essas tarefas, né? Buscar mais autonomia, buscar mais variedades no que a gente está fazendo, né? Buscar outras atividades, não ficar só fazendo a mesma coisa, né? E eu vou falar um pouco sobre autocuidado para vocês já. Aqui é um precarious environment, né? Employment, ou seja, trabalho precário. Então, só para vocês entenderem, a questão com pessoas que têm um trabalho que eles caracterizam como precários, né? Um maior risco de suicídio, maior risco de tentativa de suicídio, de ideação suicida e de tentativa de suicídio, né? Ambiente precário é muito associado a isso, então isso também é uma coisa que tem que ser vista, né? Uma outra coisa que eu quero falar é sobre horas de trabalho. Putz, os caras vão me matar aí, provavelmente. Horas de trabalho está diretamente associada à ideação suicida e à depressão, provavelmente dito, né? Pacientes aí quanto mais horas de trabalho, né? Quanto mais o indivíduo trabalha, isso está mais associado à ideação e tentativa de suicídio. E principalmente indivíduos que trabalham mais de 60 horas semanais, isso está bastante associado. Vocês podem ver aqui a flechinha aqui para a direita, tá? Isso aqui é mais associado, ó. Isso aqui é mais associado, mais associado, mais associado. Então aqui é algo importantíssimo que vocês precisam observar. Isso é muito importante, tá? Então, aqui é um pouquinho não precisa trabalhar tanto não, galera. Relaxa, vamos tentar relaxar um pouquinho mais. Serve para mim também. Então, aqui também é a mesma coisa que eu estava falando, working hours, né? Também falando sobre a questão de working hours. E eu quero trazer para vocês que um incremento aí de 10 horas a mais aumenta 18%. A cada 10 horas a mais de trabalho, aumenta 18% o risco de sintomas depressivos e 22% de sintomas ansiosos. Tá? Para a gente também olhar para isso e tomar um pouquinho de cuidado aí na questão, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a nossa saúde mental, a gente precisa cuidar um pouquinho mais da gente. E uma coisa que eu queria salientar, e também existe 1 bilhão de estudos, e a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso na nossa vida.
trabalhar mais horas não significa maior produtividade, não significa melhor qualidade de trabalho. Isso é, assim, isso é muito, muito, muito visto. Obviamente é uma curva de Gauss, né? Trabalhar menos, obviamente você não produz muito, mas encontrar um equilíbrio no trabalho, né? Encontrar um ponto ótimo no trabalho. Isso vai para os chefes, né? Tentar olhar também para os trabalhadores, para tentar encontrar esse ponto ótimo aí daquela pessoa, né? Tentar extrair o máximo desse ponto ótimo dessa pessoa. Existem pessoas que vão ser melhores fazendo multitask, fazendo uma coisa, pessoas que vão ser melhores de outras formas. Mas observar isso, assim, que tentar também não é mais horas de trabalho, não é você trabalhar 90 horas semanais que você vai produzir mais. Isso não é dessa forma que funciona. Tá? Não é diretamente proporcional. O que eu quero mostrar aqui agora é outra coisa, sobre bullying, né? Sobre assédio no trabalho. Então é um pouquinho, só mostrando aí uma survival probability, né? Mostrando sobre... aqui já é sobre suicídio em si, tá? Não é sobre tentativa de suicídio. Probabilidade de sobrevivência, aqui uma curva de Kaplan-Meier. Só para explicar para vocês. Pessoas expostas a bullying, assédio no trabalho, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que observar, a gente tem que pensar. Assédio é muito comum. Assédio existe, assédio de superiores, tá? Assédio no sentido pequeno, de desmerecer, por exemplo, um assédio muito comum é no sentido de misoginia, machismo, no sentido de, principalmente na questão com mulheres, isso é muito comum, isso é muito importante a gente observar isso, tá? Com minorias, no geral, assédios no sentido de colocar a pessoa para baixo, né, com palavras, isso está muito associado ao suicídio, isso tem que ser combatido vigorosamente, tá? Isso não pode ser tolerado. E o estigma dos transtornos mentais, tá? O estigma dos transtornos mentais traz tanto uma sensação de isolamento, quanto uma menor busca de auxílio das pessoas, que aumenta o comportamento suicida no geral, tá? Então, fazerem trabalhos para redução do estigma, isso é muito importante, tá? Sofrer é normal. Sofrer faz parte da vida. Vivenciar o sofrimento faz parte da existência humana, tá? Então, isso é muito importante. Aqui é só falar sobre programas de prevenção do suicídio nos ambientes de trabalho. Eu coloquei esse slide aqui, mas eu não vou ler tudo isso para vocês, obviamente. Mas o que eu quero falar é que existem várias, basicamente, as maiores formas de trabalho de prevenção do suicídio que a gente tem é sobre educação. Panfletos, cartazes, etc, que é o que menos funciona. Apesar de funcionar, obviamente, é o que menos funciona. Mas tem pouquíssimo estudo e pouquíssimas pessoas, de fato, com o desejo de fazer outras atividades. Então, por exemplo, aqui, melhorar profissionais de saúde, com saúde mental, screening, né, triagem, para esses high-risk individuals, como a gente tinha conversado, assim como melhorar as building structures, né? Melhorar a estrutura do ambiente de trabalho, isso também é muito importante no sentido de gerar um ambiente melhor ali para aquelas pessoas. E agora, mas como a gente reconhece? Então, aqui, esse está em inglês, é um slide do NIH, eu não quis traduzir, porque está bem bonitinho e eu não ia conseguir nunca, eu ia fazer um negócio horrível, eu não ia conseguir nunca fazer bonitinho desse jeito. Mas eu vou trazer para vocês. Então, aqui o NIH, que é o National Institute of Health, é o Instituto Americano de Saúde, né? Então, eles fazem 3 clusters aí, falando sobre sentimentos e mudanças de comportamento. Então, falando sobre. Então, como que você reconhece a pessoa que está em risco de suicídio, né? Principalmente a pessoa começa a falar sobre morrer, né? Ela começa a falar cada vez mais sobre isso, cada vez mais sobre a morte, né? Não propriamente ela vai falar sobre suicídio, mas a pessoa vai falar mais sobre morrer, vai contemplar mais a morte, né? Vai começar a falar assim, puxa, tipo, caramba, a vida é tão difícil, né? Às vezes é melhor, seria melhor se a gente não existisse, por exemplo. Ou começa a falar, por exemplo, caramba, o que Deus faz a gente assim para sofrer, né? Então começa a fazer um coping religioso negativo, que a gente chama. Culpa ou vergonha, né? A pessoa começa a ficar culpada de tudo, né? Aquela pessoa começa a pedir desculpa de tudo,
né? Começa a mudar o comportamento nesse sentido. Ela começa a falar que ela é um burden, né? Que ela é um peso para os outros, né? Eu sou um peso para todo mundo, eu sou um peso para vocês, eu sou um peso para o meu chefe, né? Eu sou um peso para as pessoas que estão em volta de mim. Me desculpa, nossa, eu só erro, eu só falho, eu sou um peso para minha família. Isso é um sinal muito característico que a gente precisa saber. Sentimentos, a pessoa começa a falar, né? E a se sentir vazia, sem esperança, sem sentido de viver. Extremamente triste, mais ansioso, agitado, ou às vezes com raiva, né? Não suporta essa dor emocional. E aí eu acho que, baseado em tudo isso, eu quero falar para vocês assim, aquele senso comum, eu acho que isso, talvez todo mundo saiba, mas aquele senso comum de que, cachorro que late não morde, pessoa que fala sobre morte e suicídio não se mata, é completamente fora de questão, isso não existe, tá? As pessoas se suicidam, a grande maioria falam sobre morte e suicídio antes de se suicidar. E eu queria colocar aqui para vocês um red flag para changing behaviors, né? Mudança de comportamento. Isso é muito, porque muitas pessoas não falam, mas mudam o comportamento, né? Começam a fazer planos e pesquisar no computador, então isso também existe. As pessoas começam a procurar mais no Google sobre morte, sobre morrer, sobre suicídio, né? Começam a distanciar dos amigos, ficar mais distantes do trabalho. Aquela pessoa, ela convivia mais com as pessoas, não convive mais, conversava, não conversa mais, começa a dizer tchau, né? Começa a dar as coisas importantes para as pessoas, né? Aqui eu quero colocar, isso é muito importante, tá? Se coloque em situações de risco cada vez mais, então dirigir muito rápido, começa a mudar o humor rápido, então estou bravo, estou triste, estou irritado, estou ansioso, começa a comer ou dormir muito ou pouco, começa a tomar muito remédio por conta, o médico prescreve X, começa a tomar 2, 3X, começa a tomar mais álcool, tentando aliviar a dor e o sofrimento. Tá? A gente precisa olhar para isso, tanto para a gente, quanto para os nossos familiares, quanto para os nossos pares. Pares, eu quero dizer, as pessoas que trabalham conosco. Prevenção do suicídio, para encerrar. Então, prevenção do suicídio, tá? Então, para diminuir o suicídio, a gente precisa fazer, tá? Prevenção, assessment de risco, tá? Avaliação de risco e fazer o diagnóstico propriamente dito, tá? Então, esse diagnóstico para a gente mudar isso, levando essas pessoas que sofrem num psicólogo, num psiquiatra, né? Desmistificando essa questão de que psicólogo e psiquiatra não vão dar só remédio, 2, vão não vai adiantar para nada, né? Porque meu primo tratava com psiquiatra e ficou pior, né? Provavelmente era um psiquiatra ruim, não era um bom psiquiatra, né? Então isso tudo é importante a gente considerar nesse sentido, né? Meu tio tratava, mas se matou do mesmo jeito, né? Então tentar desmistificar isso e falar, você precisa de ajuda, você vai precisar de ajuda. Em alguns momentos mesmo, aquela pessoa que tem uma ascendência maior na família, aquela pessoa que é mais próxima, que vê um comportamento de risco muito grande, falar, não, você vai e não tem escolha, você vai, você tem que ir, e é isso. Né? Uma outra coisa importante também, começa a faltar muito do trabalho, um comportamento, né? Começa a ter muita licença, ou faltar mais do trabalho, começa a chegar cada vez mais tarde, começa a perder mais a hora, é uma pessoa que sempre foi muito certa, nunca perdeu o horário na vida, né? O assessment, né, de risco, então isso é importante. Uma sugestão aí é passar, sei lá, uma vez cada 6 meses aí um questionário para saber isso. Né? Isso é muito importante também. E prevenção pode ser universal, que eu tinha dito, né, que são as campanhas, podem ser internas ou nacionais, e restrição a meios. As seletivas, né, que aí são educação, remédio, né, o guideline de tratamento, igual eu falei, o fluxograma é importante, e as intervenções indicadas, são tratamento psicológico, o Crisis Service Helpline, tem várias empresas que estão fazendo esse helpline, assim, várias instituições, que é um telefone de emergência, né, que a pessoa liga quando está naquele momento para pedir ajuda, né, naquele momento de emergência mesmo, isso é muito importante. Tem evidências robustas disso, mas eu vou passar porque isso é meta-análise, não tem problema. Bom, falar sobre estilo de vida, estou encerrando já. Eu acho que se tiver tempo eu respondo, sim. Eu leio. Pode deixar. Vou responder algumas perguntas, sim, no final. Eu tenho que sair às 11 propriamente, mas eu vou até às 11 eu termino. Que a gente começou mais tarde, né?
Bom, eu quero falar aqui também sobre coisas que a gente pode fazer que são mais fáceis de prevenção, tá? Questões que são mais fáceis, questões que a gente pode fazer isso no trabalho, a gente pode incentivar no trabalho, a gente pode incentivar com os nossos familiares, a gente pode incentivar com os nossos pares, a gente pode discutir. São modificações de estilo de vida, né, foco no comportamento positivo. Então, por exemplo, dieta, né? Então, basicamente, já tem uma evidência moderada aí de que a dieta é importante, diminuição basicamente de embutidos, enlatados, fast foods, né? Tentar ter uma dieta um pouquinho mais equilibrada. Isso tem um impacto positivo na saúde mental, tá? Exercício físico tem muita evidência, tá? Muita evidência. Então, tem várias empresas que estão fazendo academias, contratando personal, né? Fazendo grupos de corrida. Isso é muito importante. Sempre falo para meus pacientes, tipo, isso não é questão de tempo. Isso é investimento, isso é tratamento. Então, geralmente, tipo, os pacientes preferem tomar remédio do que fazer exercício físico, muitas vezes, assim, né? Mas, assim, exercício físico é muito importante. Muito importante. Muito. Não é pouco, é muito, tá? Recreação, eu tô falando aqui de atividades lúdicas, tá? Eu quero dizer... O que eu quero dizer aqui que também é muito importante? Achar algo que você ame fazer, não abandonar o que você gosta de fazer, incentivar as pessoas a fazer o que gostam, tá? É isso, tipo, a pessoa começa a trabalhar, você vira e fala, putz, ó, seguinte, a partir de agora é só trabalho, pode esquecer tudo que você gosta, meu, agora já era, né? É isso, você está colocando uma arma na cabeça dela. A questão é, não deixar de fazer as coisas que você gosta de música, você gosta de leitura, você gosta de viajar, você gosta de, não importa. Não abdicar das coisas que gosta, tá? Não abdicar das coisas que você gosta. Eu quero dizer para vocês assim, dos 3 maiores arrependimentos das pessoas no fim de vida, uma delas é abdicar das coisas que gostam pelo trabalho. Relaxamento, técnicas meditativas, também isso é importante. Várias empresas, vários locais fazendo salas de meditação, salas de relaxamento, tá? Isso é importante. Fiquei sabendo que até que contrataram para mim uma profissional de shiatsu para eu fazer hoje aqui, estou muito feliz por isso. Né? Tá brincando. O ambiente, tá? Isso é muito importante, modificação do ambiente, isso é muito importante. Eu já dei algumas dicas no chão de ambiente aqui, né? Socialização, criar espaço de convivência, criar espaço de convivência, criar espaço de convivência, criar espaço de convivência, criar espaço de convivência. Isso eu vou falar 10 vezes, isso é muito importante. Animal Pet Therapy, isso é muito importante também, tá? Isso é muito legal, tá? Incentivar animais, incentivar a trazer animais para o trabalho, né? Eu sei que isso pode ser polêmico, mas eu particularmente, meu sonho é ter uma clínica onde seja pet friendly, né? Putz, isso é maravilhoso, assim, isso é muito legal, levar animal para o trabalho, possibilitar, né, que os animais... Isso é muito protetor, isso é extremamente protetor. O animal incentiva a gente a fazer exercício físico, o animal incentiva a gente a cuidar. Tem um paciente, essa semana mesmo, falou assim, uma depressão muito grave, tá? E eu falei, mas você tá levantando da cama? Ele falou assim, infelizmente eu tenho um demoninho que me obriga a levantar, né? O cachorro obriga ele a levantar, a fazer comida, sair, porque senão ficaria o dia inteiro na cama, mas o cachorro obriga ele. Eu falei, cara, aqui isso é o melhor, realmente, esse é o melhor amigo mesmo, não tem jeito, né? E diminuir os vícios, né? Fumar e álcool, isso é extremamente importante. Campanhas para diminuição desses vícios é muito importante, tá? Isso precisa ser feito também. No set de trabalho, respeitar o espaço dos pares, né? Pensar nessa questão do assédio moral, muito importante. Ter momentos de relaxamento, respeitar os horários um pouco mais, respeitar o espaço de seu sentido e propósito. Qual é o sentido de sua vida? Qual é o sentido do seu trabalho? Que espaço o trabalho tem na sua vida? Tentar relembrar todos os dias e, basicamente, cuido do outro. Eu tenho uma tatuagem nas minhas costas dessa frase que eu escrevi, que eu amo, que é o cuidado é a essência da vida e o amor é a essência do cuidado, né? Sem cuidado, a gente não vive. E eu acho que essa aula que as pessoas programaram para vocês, espero que não tenha sido tão complexa. Espero que todo mundo tenha seguido. Eu sou um pouco acadêmico demais, eu sei. A gente pode pensar numa aula um pouquinho mais simples, mas é que eu acredito que a gente conhecer é muito importante para a gente. Se a gente não conhecer, a gente não consegue agir. Então a gente precisa conhecer. E é isso. Obrigado, meu e-mail, tá tudo certo.
onde eu paro. Calma aí. Parou de ver, né? Vou tentar responder aqui. Vou responder 5 minutinhos aqui, algumas coisas que tiverem. Tá. Adriana, né? Você podia exemplificar esses seres, né? Claro, claro. Na verdade, assim, não são que tem seres diferentes, assim, né? É um modo de ser, né? A estrutura do ser aí, né? A estrutura do ser aí, a nossa estrutura de ser, A palavra é essa, não tem muito o que falar. E aí a estrutura é baseada na fenomenologia, né? É baseada no ser no mundo, ou seja, para eu ser, eu preciso de ambiente, né? Eu preciso de um mundo. A gente não é sozinho, a gente não é isolado do resto do mundo, a gente não é isolado da natureza, a gente não é isolado dos animais, a gente não é isolado das construções, nós não somos isolados da história, nós não somos isolados das pessoas que construíram um mundo para a gente estar aqui hoje. O ser com é o ser com mesmo, né? O ser com o outro, ser convivência é o ser com o outro, eu sou com as pessoas. E o ser para é o ser para algo, são nossos propósitos, nossos objetivos, nossos valores, nossas escolhas, né? Você está claro? Boa, perfeito. A Iris falou perfeitamente, né? A Iris, tem um estudo do 13 Reasons Why, tem estudo sim do 13 Reasons Why, né? Falando sobre isso. Na época, o 13 Reasons Why, eu lembro que aumentou muito a procura sobre suicídio e métodos de suicídio na época, mas para a gente ver o impacto do suicídio propriamente dito, demora alguns anos, né? Porque as taxas de suicídio, principalmente no Brasil, mas assim, no mundo é um pouco diferente, mas elas demoram um pouquinho para sair, tá? O DataSUS, assim, não é tão imediato assim. Mas os estudos iniciais preliminares mostraram que aumentou muito a procura no Google sobre algumas coisas relacionadas ao suicídio, sobre métodos, etc, etc, etc. E eu acredito que, sem dúvida, deve ter tido, sim, um impacto. O impacto no suicídio, sem dúvida nenhuma. Quando a sociedade desmorona, né? Um tipo de anomia, claro. Somente a cultura da sociedade, sim. Minha indagação sobre o efeito de suicídio consumado no meio de um convívio entre as pessoas que circundam a vida. Efeito manada, como isso funciona? Perfeito, boa pergunta, Juliana. Excelente pergunta. Sim, há efeito manada, sem dúvida nenhuma. Aumenta muito o risco. Primeiro, assim, isso a gente chama de pós-venção, né? E a gente fala sobre os sobreviventes do suicídio, né? Que são as pessoas que ficaram, que estão em volta e ficaram vivas em volta de um indivíduo que se suicida. Os sobreviventes têm tanto aumento do risco de transtorno mental, muito, né? Depressão, ansiedade, mas principalmente transtorno de estresse pós-traumático, né? E, consequentemente, pelo aumento disso, o aumento de risco de suicídio, sem dúvida nenhuma também. Então, quando há alguém próximo que se suicida, a gente precisa ficar muito de olho, tanto por questões genéticas, se for familiar, quanto, se familiar ou não, por essas questões de efeito manada, essas questões sociais, isso é muito importante. A Iris fez uma boa... A Iris, nossa, fez uma excelente revisão aqui, caramba, meu. Caramba, a Iris foi excelente, hein? Eveline está aqui, quero agradecer ela que foi responsável também, uma das. Muito obrigado, queridos. Durou pouco, ô louco, meu Deus do céu, eu tô com a garganta seca aqui, Ana. Meu Deus, tô aguentando mais falar.
Ai, ai. Bom, tá bom. Acho que acabou, pessoal. Não sei se vocês querem. Tá bom. Ela vai fazer um encerramento aqui. Bom dia, espero que todos tenham gostado e aproveitado bastante as informações, né, da ótima palestra que o Dr. Rodolfo, né, nos concedeu. E eu gostaria de colocar que vai ser colocado no chat os canais de atendimento em saúde mental para que todos possam também ter acesso a essas informações. Agradeço a todos e um ótimo dia. E que a gente comece a praticar as dicas de prevenção e de autocuidado com a gente, com aqueles que estão próximos a nós. Obrigada.